Meus amados irmãos, esta é a nossa série, Vida Plena, o Evangelho sem a máscara da religião. Essa série é um bate-papo expositivo baseado na carta aos Gálatas. Nós chegamos nesta manhã de domingo na quarta parte dessa exposição bíblica. Estamos no capítulo 2 de Gálatas. Durante o culto nós lemos dos versos 1 até o verso de número 10. Quero dizer para você que hoje a mensagem é apenas para responder uma pergunta da dona Bráulia. Né, dona Bráulia? No discipulado, falou, pastor, eu quero entender isso daqui. Eu falei, dona Bráulia, então eu vou pregar no domingo sobre isso daí. Na verdade, já estava previsto. Eu quero que você entenda o seguinte, de estarmos focados no texto de Gálatas, isso é uma exposição, né? E expor verso a verso. Nós vamos fazer isso, só que nós vamos parar no verso número 10 e hoje vamos refletir só no verso número 10. Só que para essa reflexão, a nossa forma de apresentação será temática. Então nós vamos utilizar diversos outros textos bíblicos de apoio só para nós entendermos o que Deus quer nos dizer em Gálatas 2:10, que diz assim, na versão Almeida atualizada, recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Gálatas 2:10, na versão Bíblia, a mensagem. Apenas acrescentaram um pedido, que nos lembrássemos dos pobres, o que é meu desejo profundo, diz Paulo. Gálatas 2:10, na nova versão internacional. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Gálatas 2:10, agora na versão que nós estamos utilizando nessa série, a nova versão transformadora. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Uma pergunta surge aqui na nossa reflexão inicial ao olharmos para este verso. Por que lembrarmos dos pobres? Por que lembrar-se dos pobres é fundamental para o discípulo de Jesus? Por que Paulo está contando essa história do encontro dele com Pedro, Tiago e João? Você conhece o contexto. Se você não conhece, dá uma olhadinha no vídeo que está lá no nosso site, gravado especialmente para o site, com a mensagem número 3. Lá a gente entra em detalhes. Paulo está diante de Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, os principais dos apóstolos. E no final do bate-papo com os apóstolos em Jerusalém, esses 3 apóstolos, ou um deles, a gente pode imaginar Pedro, por exemplo, deu uma sugestão para Paulo. Paulo, tudo bem, o evangelho que você está anunciando aos gentios, a gente entendeu que é o evangelho que nós fomos chamados para anunciar para os judeus. Estamos com o mesmo evangelho, a mesma essência. Você anuncia para os gentios, nós para os judeus. Agora, não se esqueça, Paulo, uma sugestão última nós queremos te fazer. Continue sempre ajudando os pobres. E Paulo faz um comentário dessa sugestão dos apóstolos. Eu sempre fiz isso com todo o meu esforço, com toda a minha dedicação, com todo o meu desejo profundo, como aparece aí em várias versões do texto em grego. A pergunta que surge, repito, é: por que lembrar do pobre é fundamental para a nossa fé, para a nossa experiência como discípulos de Jesus? Por que é importante para a igreja? A resposta é simples. Se trata, primeiro, de um princípio de obediência. Deus nos chama para cuidar dos pobres. E segundo, cuidar dos pobres está em conformidade com o que nós aprendemos com a mente e com o coração a respeito do que é o Evangelho. Bom, eu respondi a pergunta. Agora eu vou gastar os próximos minutos dessa reflexão apresentando para vocês e refletindo junto com vocês sobre como que isso acontece, aonde que esses princípios são apresentados para nós e o que Deus quer para as nossas vidas de forma prática. Bom, cuidar dos pobres é uma ordem bíblica.
E Jesus, vamos começar com Jesus. Jesus associa o próprio anúncio do evangelho com o trabalho, com o ministério aos pobres. Por exemplo, quando João Batista, lembra de João Batista? Aquele profeta meio esquisitão, vivia lá no deserto, né? Comia umas comidas exóticas lá. Ele é chamado por Deus para anunciar, ele é o prenúncio do Cristo que viria. João Batista já sabia do ministério de Jesus, mas João Batista estava preso por causa de um problema que ele teve lá com a sua esposa e com o imperador, né, o governador, na verdade, local ali. Ele estava preso e ele tinha muitos discípulos, os discípulos de João Batista, que seguiam João Batista e os seus ensinamentos. Isso era comum entre rabinos, né, naquele período. Bom, o fato é que João Batista tinha dúvida se Jesus era o Cristo. E João Batista, então, ele envia uma comissão, ele envia alguns dos seus discípulos para perguntar para Jesus. Aqui tem uma aplicação fantástica para as nossas vidas, embora não esteja no nosso tema. Está com dúvida sobre alguma coisa em relação a alguém? Pergunte para o alguém. João Batista nos ensina isso. Ah, será que esse Jesus aí é o Cristo? Bom, vamos perguntar para ele. Eu estou preso, eu não posso ir. Então vão os meus discípulos. O ponto aqui é, como que Jesus prova a João Batista que ele, Jesus, era ou é o Filho de Deus? É o texto que aparece em Mateus 11, de 2 a 5, na NVT diz. João Batista estava na prisão. Eu não vou ler em detalhes, eu vou contar a história, mas o texto está aí, tá? Ele soube o que Jesus estava fazendo, ele envia os seus discípulos. A pergunta é, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? O Senhor não é o Messias, o Senhor é só um profeta também. Essa é a pergunta. E a resposta de Jesus no verso 4. Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e o que vocês ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Um sinal claro para João Batista de que ele era o Cristo, de que ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, o prometido que iria salvar a humanidade. Uma das provas era que esse evangelho estava sendo anunciado aos pobres. Na versão bíblica, a mensagem, este último verso aparece assim: os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. As pessoas marginalizadas estão sabendo, a partir da minha vinda, Jesus, de que Deus está do lado deles. E aí o verso 6 diz assim, Jesus falando para os discípulos de João Batista, é o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. Eu sou o Filho de... Foi assim que Jesus respondeu. Jesus não responde, sim, eu sou o Filho de Deus. Jesus fala, contem para eles o que vocês têm visto. E entre essas listas de coisas espetaculares, cegos verem, surdos ouvirem, mortos ressuscitarem, Jesus conclui dizendo, o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Por que esse foco aos pobres foi importante para João Batista saber que Jesus era o Cristo, Jesus era o Filho de Deus? Porque os profetas, no Antigo Testamento, eles já anunciavam que seria assim. Um texto conhecido, Isaías 61:1, na versão Almeida, revista atualizada, um texto muito conhecido diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Esse texto está apontando para Cristo, está falando de Cristo que viria. Na NVT, esse mesmo texto, aparece o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu, presta atenção, para levar as boas novas aos
pobres. Então, desde sempre, o povo de Deus, ele sabia que quando Jesus viesse, o foco da mensagem de Jesus não significa que é exclusivo aos pobres, mas o foco da mensagem de Jesus era aos pobres. E o texto ainda nos traz algumas riquezas, né? Para consolar os de coração quebrantado, os cativos, enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Deus vai se levantar contra os seus inimigos. Isso fica ainda mais claro por meio do próprio profeta Isaías, mas no capítulo 11, não no capítulo 61, quando ele diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Está falando de Jesus. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de discernimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não vai julgar as pessoas pela aparência, nem acusará as pessoas com base no que ele está ouvindo, com base nos rumores. Mas, vem o mais importante, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. Perceba por que o Pedro, Tiago e João, eles enfatizam no final do bate-papo com Paulo esse assunto. Os profetas anunciaram assim. O próprio Jesus Cristo nos ensina que todo discípulo de Jesus, nós falamos isso agora há pouco no discipulado, na escola dominical. Todo discípulo de Jesus é aquele que se vê tocado pela graça de Deus. E aí, irmãos, aqui está o ponto que você precisa entender nessa manhã. O discípulo, ele percebe o que Deus fez na vida dele. Deus foi gracioso. Eu não fiz nada por merecer. Então, imediatamente, ele se torna uma pessoa graciosa também. Algo ocorre no seu interior, ele entende a mensagem do Evangelho, ele fala: meu Deus, Deus foi muito misericordioso comigo. O que eu posso fazer então? Para a salvação você não precisa fazer nada, mas o que eu posso fazer em resposta a essa misericórdia, a essa graça de Deus? Ser misericordioso, ser gracioso com as outras pessoas. Então, o discípulo de Jesus é alguém que é sempre ativo na ajuda aos necessitados. Olha o que Jesus diz em Lucas 6, verso 35, na Bíblia a Mensagem. Digo a vocês, amem seus inimigos. Aqui ele está falando de inimigos, mas tira o foco de inimigos. Pense em pessoas, tá? Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam, olha que belo esse texto, assumam a sua identidade. Sua identidade foi criada por Deus. E aí ele diz, procurem imitá-lo, imitar Deus. Vejam, atenção, vejam como ele se relaciona conosco. Como ele é generoso e bondoso, mesmo quando nós fazemos o mal. Na Nova Versão Transformadora, esse verso 36 aparece assim: sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Eu quero que você perceba que quem está dizendo isso é Jesus. E eu quero trazer à memória algo que nós falamos na última reflexão. Lembra de Tito? Paulo se apresenta em Jerusalém com Barnabé e ele faz questão de levar Tito. Nós gastamos um tempo pensando por que Paulo fez isso e nós vimos que a presença de Tito era a prova prática, era um teste para os apóstolos em Jerusalém. Se eles mandassem Tito se circuncidar, significa que eles não tinham entendido o evangelho da graça. Mas, para nossa alegria, eles não mandam Tito se circuncidar. E então, circuncidar ou circuncisar. Então, assim como Tito era a prova prática de que a igreja de Jerusalém havia entendido o evangelho,
eu e você hoje sermos generosos, misericordiosos com os pobres, com os mais fracos, é a nossa prática. É nós executarmos, é nós colocarmos em ação o evangelho que nós anunciamos na teoria. O próprio Jesus desenvolve essa ideia agora em Mateus 5, 43 a 48, quando ele diz, presta atenção na riqueza das palavras de Jesus aqui. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por vocês cumprimentarem apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, Jesus falando, hein? Resumindo, o que eu quero dizer é, cresçam. Tenham maturidade. Vocês, não se esqueçam, vocês são súditos do reino. Tratem de viver como súditos do reino, como tais. Assumam a sua identidade criada por Deus. E aí vem o texto que a gente tinha lido agora há pouco. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Jesus, usando uma linguagem bem jovial, Jesus pega pesado nesse ponto. E é para nós entendermos o que Jesus está dizendo. Você vai tratar bem quem te trata bem? Você vai tratar bem quem pode trazer algo bom para você, como uma pessoa rica, uma pessoa poderosa? Parem com isso, cresçam. Sejam generosos. Olha como Deus foi generoso para você. Acaso Deus olhou para você e falou, nossa, como ele pode trazer alguns benefícios, como ele é rico, como ele é bonito, como ela é cheirosa, então eu vou abençoá-lo. Deus não fez isso. Nós éramos como trapo de imundícia. Deus teve graça, Deus teve misericórdia. É por isso que Pedro, Tiago e João, eles dão essa recomendação. De tempos em tempos, em meio aos textos que nós estamos lendo, eu vou voltar ao nosso texto principal. Gálatas 2:10. É por isso que os apóstolos deram a Paulo a única sugestão, única, que eles continuassem a ajudar os pobres. O que sempre fiz com dedicação. Meus amados irmãos, a gente tem visto isso nos discipulados especialmente. Paulo era o exemplo perfeito de alguém que tinha sido alvo da graça de Deus, da generosidade de Deus, da misericórdia de Deus, porque ele matava cristãos. Ele era religioso ao extremo. Ele seguia a lei judaica, ele seguia o moralismo, aqueles rituais de purificação. E ele achava que com isso ele poderia se encontrar com Deus, ou ser aceito por Deus. Ele é o exemplo extremo de alguém que precisou ter um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Não no cavalo, mas a caminho de Damasco. Ele precisou cair ali naquela estrada. Agora perceba, ele estava indo para Damasco para prender, quiçá matar cristãos. Mas Jesus interrompe o seu caminho. E é isso que Jesus faz na minha vida, é isso que Jesus faz na sua vida. Ele vem ao nosso encontro, ele nos transforma, ele é generoso conosco, que somos pobres, que somos fracos. O que Deus espera em resposta a isso? Que nós sejamos generosos com aqueles que também são fracos, especialmente os pobres. Uma das provas definitivas que nós entendemos o Evangelho e o seguimos, uma coisa é você entender o Evangelho, outra coisa é você seguir o Evangelho. A prova definitiva que você entendeu e que você segue o Evangelho, ou seja, o próprio Cristo, é o seu trabalho, o meu trabalho em favor dos mais necessitados, ou dos mais fracos. Por isso, quando Jesus fala das coisas que vão acontecer quando ele voltar, Mateus 24, Mateus 25, Lucas 24, pode mostrar aí para a gente. Jesus fala de alguns sinais externos que serão computados
como evidências de uma salvação interior na nossa mente e no nosso coração. Olha o que Jesus fala. Quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando Ele mesmo, quando eu, Jesus, vier, em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Ele se trabalhe a sua imaginação aí. Imagine essa cena que Jesus nos conta aqui. Ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei, Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. E aí Jesus diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eu era como que um estrangeiro e vocês me convidaram para a sua casa. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês me visitaram. Percebam como as palavras diz respeito ao fraco, ao oprimido, ao pobre. Então os justos responderão. Jesus continua contando o que vai acontecer. Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E então o rei Jesus dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. O menor dos irmãos. E aí o texto continua apresentando a perspectiva dos bodes, né? Em seguida o rei voltará, os que estiverem à sua esquerda, ele dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse texto é daqueles textos, assim, daquelas pessoas que falam: nossa, mas você no século 21 ainda acredita nessa história, que Jesus vai voltar, céu, inferno, ovelhas, bodes. Eu acredito. Ah, mas por que você acredita? Porque Jesus disse. Nossa, mas o mundo já evoluiu tanto. Eu sei, o mundo, muitos anos se passaram, mas a palavra de Jesus é a mesma. Isso vai acontecer. E não há forma mais clara de contar essa história do que a forma que o próprio Cristo nos conta. E aí esses do outro lado, eles vão dizer, Jesus, ele vai falar: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Aí é tudo na negativa. Tive sede e não me deram, estrangeiro não me convidaram, era nu, não me vestiram, estava doente na prisão, não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, o argumento é o mesmo. Senhor, mas isso é injusto, esse juízo do Senhor é injusto. Porque não, peraí, como assim que a gente vai para o inferno? Quando que nós vimos o Senhor faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente na prisão e não te ajudamos? Então o rei responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que me recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Por que eu trouxe esse texto? Para você perceber a importância. O ponto aqui, gente, não é salvação pelas obras, tá? Desse texto. Ah, então tem que fazer o bem para ser salvo? Não. O ponto aqui é as minhas obras confirmarem uma salvação, uma transformação que ocorreu no meu coração. Esse é o argumento de Tiago na sua carta. A fé sem obras é morta. Não é que você precisa da obra para ser salvo. É pela graça. Gálatas deixa isso muito claro. Jesus deixa isso muito claro na sua mensagem. Mas no dia do juízo, o sinal mais evidente de que você foi alcançado pela graça de Deus é essa sua resposta generosa.
principalmente com as pessoas mais necessitadas. Por isso que Gálatas 2:10, de novo o nosso texto, sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres. Percebam, o interesse dos apóstolos além não é só financeiro. O interesse deles é uma preocupação com Paulo. É uma preocupação com as igrejas do povo gentil. Fala, olha, não se esqueçam que um princípio da nossa fé, que um chamado nosso é sermos misericordiosos com os outros, assim como Deus tem sido misericordioso conosco. E por que, meus amados irmãos, Jesus é o exemplo perfeito da importância de nós ajudarmos os pobres? Alguns poderiam responder, pastor, porque Jesus foi pobre. Mas há controvérsia. Jesus era um carpinteiro. O que nós precisamos entender é, Jesus foi uma pessoa simples. Não necessariamente uma pessoa pobre. Assim, Jesus foi pobre se comparado às pessoas ricas e poderosas. Mas Jesus não foi um miserável, como às vezes tentam passar a ideia. Jesus foi uma pessoa da classe média, média-baixa, que tinha acesso com a classe mais baixa da sociedade. Uma situação não muito diferente, senão de todos nós aqui, da grande maioria de nós aqui. Não somos ricos, riquíssimos, poderosíssimos. Também não tem nenhum miserável que frequenta a igreja. E não teria problema nenhum se tivesse. Ele deixaria de ser miserável. Nós iríamos ajudá-lo. O ponto aqui é que a própria encarnação, pela sua encarnação, quando Jesus se torna osso, carne e sangue como um de nós, Jesus ele vive com os pobres. A pergunta que surge é, Jesus poderia ter vindo e ter morado com os ricos e poderosos, ter nascido não num curral, num coxo de vaca, num curral, mas ter nascido num palácio? Ele, como Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso, ele poderia? Claro que poderia. Então, o que nós temos que refletir é, por que essa escolha? O nascimento de Jesus não foi obra do acaso. Pai, eu vou para a terra, estou indo para a terra, hein, pai? Vamos ver aonde que eu vou nascer. Não foi assim. Foi planejado. E foi planejado com um propósito para nos trazer alguns princípios. Como que nós sabemos que Jesus e sua família não eram miseráveis, mas eram pobres? Lucas 2, por exemplo, conta a história de quando Jesus é consagrado. E aí, 8 dias depois, o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, foi o nome que o anjo tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Então registraram lá Jesus, é Jesus o nome dele, joia. Aí, depois que os bebês eram circuncidados, eles tinham que ir no templo e os pais tinham que oferecer uma oferta de purificação. Era a exigência da lei de Moisés. Jesus era judeu, né? Seus pais também. Seus pais levaram ele a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, verso 24 de Lucas 2, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor. 2 pontos. 2 rolinhas e 2 pombinhos. Essa é a informação mais importante que nós temos na Bíblia, para chegarmos à conclusão que Jesus e a sua família eram pessoas simples. Porque o texto de Levítico que vai aparecer para você, 12:8, diz, o texto lá da lei, voltamos lá na lei, em Levítico. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E aí explica, né? Um será para o holocausto, outro pela oferta do pecado. O sacerdote vai sacrificar e assim fará a expiação dos pecados. E ela vai se tornar cerimonialmente pura. Perceba que a lei previa casos de pessoas que não tinham condições financeiras de comprar um cordeiro. Essas pessoas podiam optar por 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E aí, quando nós estamos no Novo Testamento, a gente vê José e Maria apresentando Jesus com 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? Agora,
eu quero que você perceba uma coisa muito importante aqui. A pobreza de Jesus estava muito mais relacionada a ele se tornar um humano do que necessariamente a sua conta bancária. Olha o que diz 2 Coríntios 8, 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre. Essa frase é forte. Ele era rico. Como Deus criador, soberano de toda a terra, de todo o universo. Mas por amor a mim e a você, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Ah, pastor, mas eu estou com um cheque especial estourado. Não é essa riqueza, meu querido. É uma riqueza muito maior que essa, porque essa sua riqueza vai te acompanhar 7 palmos do solo. E vai se deteriorar igual o seu corpo. Mas a riqueza que ele te oferece é eterna. Falei agora há pouco no discipulado, nós vamos viver quantos anos? 80? 100 anos? Isso não é nada comparado com a eternidade. E às vezes a gente faz umas besteiras nesse segundo de vida, né? A nossa vida aqui na Terra é um segundo, menos de um segundo, comparado com a eternidade. Mas é naquele um segundo que você faz umas besteiras que podem afetar a sua eternidade. Isso não é inteligente. Isso é burrice, isso é tolice. É por isso que nós somos chamados pelo Evangelho, mas não só chamados, nós queremos viver o Evangelho. Bom, o fato é que Jesus, ele viveu, ele comeu, ele dormiu entre as pessoas de classe mais baixa da sociedade. E isso, meus amados irmãos, tem muito a nos ensinar. Jesus sempre nos instruiu a sermos misericordiosos. Olha um outro texto em que Jesus fala isso. Mateus 9, 12. Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão. Olha que interessante essa frase de Jesus. Ele está falando para os discípulos. Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. É como se Paulo tivesse assim com Oséias 6, Paulo não, Jesus, com Oséias 6,6 na mão, a Bíblia, falando, agora aprendam de uma vez por todas o significado disso aqui que está escrito na palavra. Quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios. Aqui é a conexão dessa mensagem de hoje com o tema da nossa série. O nosso sacrifício hoje são as máscaras da religião que muitas vezes nós colocamos. Eu conheço o Evangelho, eu começo a andar entre discípulos de Jesus, eu me torno até membro de uma igreja, e eu sempre faço aquela pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Para a sua salvação, nada. Agora, em resposta ao que Deus fez, seja misericordioso, seja generoso, como o Pai foi com você. Você não pode ser misericordioso ao ponto de salvar outra pessoa, que foi o que o Pai fez. Mas você pode ser misericordioso de diversas outras formas. Quando a gente foge desse tipo de pensamento, a gente coloca as máscaras da religião. E a gente começa a perder o foco. E Jesus está falando, olha, leia o que o profeta Oséias disse. Vocês têm que demonstrar misericórdia, ser misericordiosos. E não ficarem preocupados com si mesmos, com o que vocês têm que fazer, com rituais, com isso, com aquilo. Porque essa semana eu não li a Bíblia. Então a semana que vem eu vou acordar 4:30 da madrugada para ler a Bíblia todos os dias. Para com isso, se não for de coração. Nossa, o pastor nessa série está me impactando tanto. Não é o pastor. Nossa, né? Eu tenho que fazer isso. Não, depois que eu estou ouvindo essa série, agora minha vida tem que ser diferente, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é você, mas é você se colocar à disposição de Deus. Deus, eu estou sendo constrangido pela tua palavra. Senhor, eu quero
ter uma experiência de transformação verdadeira. Senhor, me ajuda, porque eu não tenho prazer em ler a tua palavra, porque eu não sei orar como deveria orar, mas Deus, eu preciso da tua ajuda até nisso. Pronto. Essa é a oração que as coisas vão começar a acontecer. O que nós temos de prático que envolve as nossas vidas nesses ensinamentos? Voltando a Gálatas 2, sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Eu estou voltando nesse texto para você perceber que, imagine você diante de Pedro, Tiago e João. E aí eles falam para você assim, Marcelo, eu tenho diante de tudo que você já tem feito, eu tenho uma única sugestão para a sua vida. Nossa, meu ouvido ia ficar, deixa eu ouvir. O que os apóstolos de Jesus têm como única sugestão? Que você continue a ajudar os pobres. Percebam, meus amados irmãos, o que há de prático aqui para as nossas vidas. E esse é o nosso ponto. Já estou caminhando para a nossa conclusão. O discípulo deve abrir a mão para o necessitado. O discípulo deve abrir a mão para o necessitado sempre que houver necessidade. Os apóstolos ensinaram isso em muitas partes. Olha João, o que ele escreve em 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Até aí tudo bem. Mas olha o que ele diz na sequência. Portanto, também devemos, presta atenção nas palavras, dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha o que Tiago diz em Tiago 2. Meus irmãos, estou colocando bastante textos para vocês, porque vocês vão perceber que essa quarta reflexão da série é palavra, 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 palavra. E a própria palavra deve nos mover a entender o que Deus está dizendo para nós. Presta atenção na firmeza de Tiago sobre este assunto. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Ah, pastor, eu não sou assim. É sim, senhor. Nós temos essa tendência. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestidas com roupas elegantes, usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo, sente-se aqui, neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes, guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos. Quem está escrevendo aqui é o Tiago que estava lá. Pedro, Tiago e João. Tá? Estava naquele encontro de Paulo com os discípulos. Ouçam, meus amados irmãos. Não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Uau! Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. E aí, dando um salto, depois no verso 14, ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, esse é o texto clássico de Tiago, né? Dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações, nas Bíblias mais antigas, obras. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem. Você está louco? Agora não é a Bíblia, sou eu. Se ele não tem roupa e não tem o que comer, você vai dizer isso para ele? E aí Tiago diz, cadê? Isso. Vocês disserem até isso, já falei, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Meus amados irmãos, esse é o tipo do tema
que quem é de igreja há muito tempo costuma desligar o disjuntor. Eu já sei o que o pastor vai falar, eu já sei da importância disso tudo, está tudo bem na minha vida com relação a esse assunto. Pois eu estou caminhando com vocês há quase 4 anos. E eu posso dizer com absoluta certeza que esse assunto não está bem resolvido na nossa comunidade, não. Mas não está mesmo. E com isso não é um puxão de orelha, nem uma bronca, mas uma observação importante para as nossas vidas. Algo que às vezes a gente esquece e que está nesse princípio bíblico é de que ajudar, ser generoso com os pobres, também nos ajuda a não endeusarmos o dinheiro nas nossas vidas. Nós já vimos como o dinheiro é como uma divindade, a gente passa a adorá-lo, e às vezes troca Deus para adorar o dinheiro. Ser generoso, não é à toa que a Bíblia nos instrui a ser generosos, nos ajuda nesse processo, nos ajuda a não confiarmos no nosso dinheiro. A prova máxima de que eu não confio no meu dinheiro é eu pegar meu dinheiro e dar para quem mais precisa. Eu não confio nele. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Ensine os ricos, 1 Timóteo 6, ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê, é Deus quem provê ricamente, aí sim, Deus provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Podia parar aí, mas Paulo não para aí, ele continua dizendo, diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. E aí o destaque que eu fiz, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, ou seja, se agirem deste modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro. Eu creio que Paulo está apontando tanto para experiências boas nessa terra, quanto para a eternidade. Um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem, atenção, a verdadeira vida. Qual é o título da nossa série? Vida plena. O que nós estamos aprendendo hoje é que se nós não formos generosos, se nós não formos misericordiosos, especialmente com aqueles que mais necessitam, nós não vamos experimentar a verdadeira vida ou a vida plena. Porque ser generoso é uma marca de uma transformação interior que aconteceu dentro de mim. Quando nós não somos generosos, a maior prova de que você está usando máscaras da religião é nos últimos tempos você não estar sendo generoso com absolutamente ninguém. E aqui, gente, eu não estou falando de dízimo, de oferta, nada disso, tá? Estou falando também de ajudar só os irmãos da igreja. Estou falando ser generoso com o próximo, seja quem for o teu próximo e necessitado. Esse assunto é tão importante para a vida da igreja, que a igreja estabeleceu um ministério especial. Um ministério para coordenar o que eu vou chamar aqui de atos de misericórdia. Olha aí, Atos 6, de 1 a 4. À medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam da fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Perceba que o assunto aqui é atender, é ser misericordioso com os pobres, as viúvas aqui no caso. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Eles não estão falando que eles não seriam mais generosos. Eles estão falando, o nosso foco ministerial
é esse. Não dá para a gente ficar distribuindo alimento ao mesmo tempo que a gente faz isso. Não significa que eles não continuavam fazendo, ok? Por isso, cadê? Da vez de cara ensina, não distribuição. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Quem são esses homens? Pode falar. Diáconos, estão lá em pé, lá na porta. Ó. São os diáconos. Esse assunto é tão importante que lá no nascimento da igreja, a própria igreja estabelece um ministério. Você não vê nenhum outro ministério a igreja instituindo. Não tem ministério de música, não tem ministério de mulheres, não tem ministério de homens, não tem ministério de crianças. Mas um ministério surge na igreja ali em Atos, a diaconia. Mas preste atenção no que o texto diz. Esses homens, chamados diáconos, eles deveriam coordenar esse ministério de misericórdia. Nós, como membros da igreja, devemos lembrar o seguinte: os nossos irmãos queridos diáconos, eles não são terceirizados contratados. Vamos contratar uma empresa terceirizada, para essa empresa terceirizada cuidar dos pobres da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa região. Então vamos eleger lá uns diáconos, não. A diaconia numa igreja existe para coordenar. Agora, essa coordenação não significa que a iniciativa tem que ser sempre deles, ou só deles. Você pode identificar uma pessoa que precisa de uma cesta básica, uma pessoa que precisa de uma obra na casa dela, uma pessoa que está precisando de um abrigo. Você identifica a necessidade, você é generoso. Na nossa estrutura da igreja presbiteriana, você mesmo pode fazer alguma coisa, você pode chamar alguns irmãos para fazer alguma coisa, mas quando envolve a maioria dos irmãos da igreja, existe um ministério para isso, a diaconia. Então você vai procurar os líderes da diaconia, você vai falar: olha, eu conheço uma família que está passando por extrema necessidade, vamos ajudá-lo. E de repente você já tem até um plano: olha, eu pensei em de repente a gente fazer, o que vocês acham? E aí a diaconia vai coordenar, mas a ajuda, a ação partiu do seu coração. Isso é muito importante. A instituição dos diáconos na igreja nos mostra 2 coisas: que esses atos de misericórdia precisam ser organizados, precisam ser ordenados, senão vira bagunça. Tinha virado bagunça lá em Atos. Vai virar bagunça hoje, se não tiver irmãos dedicados, servindo a Deus, coordenando. E segundo, que esse texto nos ensina que esses atos de misericórdia são obrigatórios. Porque lá na igreja de Atos já tinha. Foi instituído. Nós precisamos ser misericordiosos. Então, meus amados irmãos, o próprio apóstolo Paulo, o nosso texto vai aparecer aí de novo, para nós concluirmos. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Para nós concluirmos, eu tenho ainda o último texto para mostrar, mas é um texto conclusivo. Eu vou encerrar mesmo, tá? Quando nós usamos as máscaras da religião, não nos importamos com os pobres. É isso. Eu estou trazendo conceitos que a gente já tratou, tá? Quando nós usamos as máscaras da religião, o nosso foco está nas nossas coisas, aonde nós podemos chegar. E isso é um grande perigo para a igreja hoje. É bom ter ar-condicionado? É bom. É bom ter um palco desse, um microfone desse, uma iluminação dessa. Tudo isso é bom e ninguém está dizendo que isso é errado. O perigo é quando nós nos fechamos em nós mesmos. É depois de termos o básico, passarmos para o luxo e deixarmos os necessitados desamparados. Pedro, Tiago e João sabiam desse perigo. E é por isso que nesse texto aí que a gente estudou hoje, Gálatas 2:10,
eles apresentam essa única sugestão. E Paulo fazia coro com eles, Paulo concordava com eles. E ele fazia com todo prazer e com toda dedicação. Eu quero terminar, eu vou pular 2 textos aí, Gerson. Em 2 Coríntios 8, de 8 a 15, Paulo está escrevendo aos Coríntios. E aqui fica muito claro esse assunto. E termos acesso a essas palavras é um sinalizador importante para as nossas condutas hoje. Preste atenção. É como que um resumo de tudo que a gente falou aqui nesta manhã. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam Não tem uma parte anterior? Vê aí. Isso. Não estou ordenando que o façam, mas sim, presta atenção, testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Presta atenção, o assunto de Paulo é ajudar os necessitados. Ele está falando, olha, eu estou fazendo isso para testar a sinceridade do seu amor. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, a gente leu agora há pouco, né? Por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há 1 ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Tem gente que quer contribuir, mas nunca parte para o efetivamente fazê-lo. Eles, os coríntios, tinham feito isso. Assim, só que parece que eles tinham parado. Assim, Paulo diz, completem o que começaram. Por que eu estou pregando essa mensagem e eu não preguei o capítulo inteiro 2, né, de Gálatas hoje? Nós paramos nesse verso. Porque, meus amados irmãos, nós temos a tendência de nos esquecermos de sermos misericordiosos com os pobres. E olha aí o que Paulo está dizendo. Exatamente isso. Completem o que vocês começaram. Volte ao primeiro amor de vocês. Lembrem-se que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Ah, então eu devo entregar tudo, pastor? Não, pergunta ao apóstolo Paulo aí, ó. Doem proporcionalmente aquilo que vocês possuem. Não igual esses malucos que falam que a pessoa tem que dar tudo, pela fé, meu irmão, dá tudo, e o cara fica enriquecido. Isso não é evangelho. Isso é obra de Satanás, usando o título de igreja. Olha o que a Bíblia diz. Você vai dar proporcionalmente aquilo que você possui. Tudo que derem será aceitável. Aí tem um princípio importante também. Desde que façam de boa vontade. Ah, pastor, isso tudo aí é muito bonito, mas pastor quer saber, ó, não estou afim. Então não dê. Faz o menor sentido. Sabe por quê? Se você der sem boa vontade, vai ser mais uma máscara da religião que você está colocando. Vou dar porque o pastor pregou domingo sobre isso. Não der. Paulo está falando isso aqui. Façam de boa vontade, de acordo com o que tem. De novo esse ponto, né? E não com o que vocês não têm. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Fantástico, né? Nossa, pastor, esse mês lá em casa a gente não teve dinheiro para comprar carne. Meu irmão. Aí conversa vai, conversa vem. Senhor, pastor, esse mês a gente comprou 10 quilos de carne para a instituição tal. Para, meu amigo. Não é de acordo com o que você não tem. Tá? De acordo com o que você tem. Não pode dificultar a sua vida. O que Paulo quer dizer é apenas que deve haver igualdade. Olha que interessante esse princípio, é o último. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Mas abre o olho, meu irmão, em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou.
esse era o ponto, só para vocês entenderem o texto de Gálatas, pode voltar para Gálatas e vai ficar nessa tela até o final aqui agora. Esse era o ponto, irmãos, deste verso. As igrejas dos judeus de Jerusalém eram formadas por pessoas mais pobres. As igrejas dos gentios, que Paulo pregava, eram formadas por pessoas de classe média, média alta. Então, o que eles estão dizendo? Olha, atualmente, vocês, gentios, precisam enviar recursos para nós. Parece também que Paulo, quando diz o que sempre fiz com dedicação, ele está respondendo àqueles falsos mestres, aqueles falsos irmãos que possivelmente tinham essa acusação contra Paulo. O importante era que as igrejas se mantivessem conectadas, compartilhando recursos umas com as outras. Da mesma forma que acontecia com a igreja local em Atos. Os membros necessitados eram amparados. E da mesma forma que ocorre hoje entre igrejas. Da mesma forma que ocorre hoje na nossa comunidade de fé entre irmãos. Ah, pastor, mas eu não vejo isso. Eu não fico sabendo disso. Você não vê e não fica sabendo porque você não precisa ver e você não precisa saber. A gente não faz para você ver. A gente faz para ajudar o próximo. Então, no nosso presbitério, existem situações de uma igreja ajudar a outra financeiramente. Na nossa comunidade, existem situações de um irmão ou a igreja ou um irmão específico ajudar outros irmãos. Por quê? Porque este é um princípio bíblico. Uma pergunta permanece, eu quero que você leve para casa essa pergunta. O que você pode fazer por um necessitado hoje? O que você pode fazer por uma pessoa necessitada hoje? Podem vir músicos. Como discípulos, como igreja, nós devemos estar unidos com o cuidado ao pobre. Quem diz isso é Tim Keller. Eu vou ler a frase de Tim Keller, abre aspas. Como discípulos, como igreja, devemos estar unidos com o cuidado ao pobre. Este deve ser um dos traços que nos caracteriza. Ali está a igreja cristã. Ali estão os discípulos de Jesus. Essas pessoas, um dos traços delas é que elas ajudam o pobre. Nós vamos terminar o culto com uma canção que diz assim: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, vem brilhar, vem resplandecer o meu primeiro amor. Às vezes, na nossa caminhada cristã, nós perdemos o foco. E talvez esta seja o nosso momento em relação aos pobres. Por isso a mensagem foi pregada. E por isso essa canção será cantada. Vamos ficar em pé? Por isso essa canção será cantada. Vamos ficar em pé?